Vamos agora detalhar o conceito de quantidade de movimento. Imagine que nós temos dois veículos de massas diferentes, mas ambos estão se deslocando com a mesma velocidade. Neste caso, estou supondo que a velocidade seja de 90 km por hora. O veículo de cima tem uma massa igual a 1.000 kg. O veículo de baixo é uma caminhonete, está carregada, e vamos supor que a massa é o dobro, 2.000 kg. Ora, se estes veículos precisam parar, eles podem parar utilizando os freios ou pode colidir com um obstáculo. É fácil perceber, intuitivo, que é mais difícil parar o veículo que tem maior massa, embora ambos tenham a mesma velocidade. Esta diferença vai ser devido ao que nós chamamos de quantidade de movimento. Quantidade de movimento também é chamado de momento linear ou simplesmente momento. E no ensino médio, a gente expressa esta quantidade de movimento como sendo igual ao produto da massa pela velocidade. Massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. No sistema internacional de unidades, este M é a massa e deve ser medido em quilogramas. V vai ser a velocidade e no sistema internacional a velocidade vai ser medida em metros por segundo. Q vai ser a quantidade de movimento, que eu vou chamar apenas de momentum aqui, no latim, momentum, que vai ser medido no sistema internacional em quilograma vezes metros por segundo. Observe que qualquer unidade de massa multiplicado por qualquer unidade de velocidade vai ser a quantidade de movimento. Mas se tiver expresso no sistema internacional, aí sim vai ser quilogramas vezes metros por segundo. Observe que a velocidade é uma grandeza vetorial, eu escrevi uma setinha em cima. A quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Como a massa é um escalar, isto quer dizer que a quantidade de movimento tem a mesma direção e o sentido da velocidade. Ou seja, para onde a velocidade estiver apontando, também vai estar apontando a quantidade de movimento. Vamos relembrar o que nós já havíamos estudado anteriormente, que era o teorema do impulso. Nós aprendemos que o teorema do impulso estabelece que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Escrever variação da quantidade de movimento quer dizer que o impulso tem que ser igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Isso aqui sem uma setinha, escreva aparecendo uma setinha. Quantidade de movimento inicial. Então, isso é a variação da quantidade de movimento. Só que isso aqui não é uma variação de números. Não é uma subtração de números, é uma subtração de vetores. E isso é muito importante na hora de resolver problemas. Como assim? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu vou soltar uma bola. Esta bola vai atingir uma certa superfície, vai bater e vai voltar. Então, ela vai cair de uma certa altura, velocidade inicial é nula, vai ganhar velocidade ao longo da queda. Quando chegar aqui, ela vai ter a sua velocidade de impacto. Esta velocidade de impacto é a velocidade inicial na interação com o solo. Tá? Então, a velocidade inicial com a interação com o solo passa um tempo muito curto interagindo e depois esta bola vai retornar. Então, eu vou supor aqui que a velocidade com a qual ela chega no solo é uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, vou chutar um valor aqui. 20 metros por segundo é a velocidade com que a bola chega ao solo. Enquanto que ela vai voltar, vou supor aqui, com a velocidade igual a 10 metros por segundo. Vou supor também que a massa dessa bola é de 0,5 kg, isso facilita as nossas contas. Ora, eu posso então, sabendo a massa e sabendo a velocidade, eu posso calcular qual é a quantidade de movimento. Basta multiplicar a massa pela velocidade. E lembrar que a quantidade de movimento vai ter a mesma direção e sentido da velocidade. Então, aqui eu expressei em termos de velocidade. Eu poderia expressar isso, tá, em termos de quantidade de movimento. Então, eu teria a bola, desenhar a bola aqui de novo, e para baixo eu teria uma quantidade de movimento, que vai ser o produto da massa pela velocidade. Então, a quantidade de movimento inicial seria um valor para baixo aqui, que eu vou chamar de quantidade de movimento inicial apenas. Ela bate e volta. Quando volta, ela vai ter uma quantidade de movimento para cima. Essa quantidade de movimento para cima eu vou chamar de quantidade de movimento final. Rigorosamente, é um vetor e eu tenho que expressar com uma setinha aqui em cima. Este vetor tem um módulo, que é o seu tamanho,
E para encontrar o tamanho deste vetor, eu multiplico a massa pela velocidade. Então, o módulo desse vetor aqui seria esta velocidade 20 multiplicado por meio, que daria igual a 10. Então, 10 quilogramas vezes metros por segundo é a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final vai ser esta massa daqui multiplicado por meio, então vai ser igual a 5 quilogramas vezes metros por segundo. E eu tenho que fazer uma subtração entre essas duas quantidades. Subtrair QF menos QI não é igual a subtrair números. Eu tenho que subtrair vetores. E conforme nós vimos, toda vez que tem uma subtração vetorial, você vai pegar o vetor que está com o sinal negativo e vai inverter o seu sentido. Depois que você faz isso, você opera da mesma maneira que você faz em adição de vetores. Como assim? QF deve ser mantido a sua direção e sentido. Então, rigorosamente, seria você pegar QF, desenhar ele do mesmo tamanho e manter QF para onde ele está apontando, para cima. Você pega o QI, que está apontando para baixo, e vai desenhar ele invertido, mantendo a direção e invertendo apenas o sentido. Então, se QI está apontando para baixo, menos QI está apontando para cima. Então, esse é o vetor menos QI. Observe que só vai ser mudado para onde ele está apontando. Vamos desenhar isso aqui direitinho. Menos QI e aqui seria QF. Ora, este valor aqui de baixo tem módulo 10. Este valor aqui de cima tem módulo 5. Então, o vetor resultante QF menos QI vai ter módulo 15 kg vezes metros por segundo. Então, o vetor resultante ele vai ser simplesmente esse único vetor aqui, que faz o papel de QF menos QI, tá? Tendo aqui o mesmo tamanho, passou um pouquinho aqui. Então, vamos apagar. Então, nosso vetor ΔQ seria esse vetor daqui. Esse é o vetor QF menos QI. Tá claro? Qual o valor dele? 10 mais 5. 15 kg vezes metros por segundo. Qual a direção e o sentido? A direção é vertical e o sentido é apontando para cima. Interpretando isso fisicamente, como ΔQ é igual ao impulso, quer dizer que o chão precisa aplicar o impulso para cima para conseguir reduzir essa velocidade para zero e depois impulsionar a bola para cima. Então, para conseguir frear a bola, eu já preciso aplicar o impulso para cima. Mas como além de precisar frear, eu também preciso devolver a bola impulsionando ela para cima, eu preciso aplicar um impulso ainda maior, que implica 10 somado com 5, que vai ser igual a 15 kg vezes metros por segundo. Então, eu posso escrever o resultado deste ΔQ assim. ΔQ vai ter essa direção e sentido. ΔQ é igual, o módulo de ΔQ, né? É igual a ΔQ igual a 15 kg vezes metros por segundo. Engasguei um pouquinho aqui. Como ΔQ é igual ao impulso, então o módulo do impulso, tá, seria igual a 15 também. Só que para o impulso a gente costuma escrever newtons vezes segundo. Lembrando que estas unidades aqui têm a mesma dimensão, mas a gente costuma escrever para o impulso newton vezes segundo e para a quantidade de movimento costuma escrever quilogramas vezes metros por segundo. Dá para dar um outro exemplo, professor? Claro que dá. Vamos considerar um exemplo também. E esse aqui costuma causar muita confusão nos estudantes. Vamos imaginar que eu tenho uma bola, que esta bola está se deslocando, e eu já vou dar o valor direto. A quantidade de movimento da bola, QF, tem um valor de módulo igual a 12. E vai bater na mão de um goleiro, e o goleiro vai espalmar isso aqui, para que, quando espalmar, saia na vertical com a quantidade de movimento... troquei aqui. Quantidade de movimento inicial, que é a quantidade de movimento que chega, e aqui a final, depois que interage com o jogador. Então, aqui seria quantidade de movimento final, de novo. Quantidade de movimento inicial, que vem, e aqui a quantidade de movimento final. Pronto. Então, a bola veio, bateu na mão do jogador, interagiu e subiu. Eu vou supor que esta quantidade de movimento inicial, o módulo disso aqui, seja igual a 12 kg vezes metros por segundo. Que o módulo de QF seja igual a 9 kg vezes metros por segundo. E eu posso perguntar quem é ΔQ. ΔQ seria, então, quem é a variação da quantidade de movimento. Ora, variação da quantidade de movimento é, por definição, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Uma subtração de vetores.
O que diz a regra? Mantenha QF do jeito que está, mantendo a direção e o sentido. Então, QF é mantido, respeitando aqui o tamanho para onde ele está apontando. Enquanto que o QI eu tenho que inverter. Inverter significa apontar no sentido oposto, respeitando o tamanho que ele tem. Então, esse aqui seria menos QI. Depois que você inverte, você faz o quê? Faça como se fosse uma adição de vetores. Então, nesse caso, nós teríamos uma adição de vetores saindo do mesmo ponto. Então, regra do paralelogramo. Tracejo aqui, ó, paralelo a menos Q1. Não está tão paralelo, mas você conserta o paralelo mentalmente. Paralelo a QF. Então, paralelo a QI, paralelo a QF. Aqui ele se encontrou, o tracejado. Então, esse aqui seria meu vetor resultante. Saindo daqui para aqui. Pronto, esse aqui seria meu vetor resultante. Esse cara seria meu ΔQ. E para encontrar esse valor de ΔQ, como é que eu faço? Eu vou pegar o valor 9 e subtrair de 12? Claro que não. Quando você subtraiu vetorialmente, você observa que ΔQ é uma hipotenusa. Se é uma hipotenusa, a forma que você vai utilizar para encontrar ΔQ é utilizar o teorema de Pitágoras. ΔQ é uma hipotenusa, então ΔQ ao quadrado vai ser igual a QF ao quadrado mais QI elevado ao quadrado. Aí você vai dizer, mas não é menos QI vetorialmente. Quando você substitui pelo teorema de Pitágoras, o que importa é o tamanho disso aqui. Ainda que você botasse o valor menos 12 elevado ao quadrado, também daria um valor positivo. Substituindo esses valores aqui, fazendo a conta, vai ficar que ΔQ ao quadrado vai ser igual a 9 elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. 9 ao quadrado vai dar 81, 12 ao quadrado vai dar 144, somando vai dar 225, e a raiz disso vai dar igual a 15. Então, ΔQ, que é o módulo de ΔQ, vai ser igual a 15. 15 o quê? Quilogramas vezes metros por segundo. Um aluno experiente olha para aqui, 9, 12, já sabe que é 15, de tanto que ele faz este tipo de problema utilizando o teorema de Pitágoras. Se ele perguntar ΔQ, eu escrevo deste jeito, mas se ele perguntar o impulso, e eu sei que impulso é ΔQ, eu escrevo que o módulo do impulso vai ser igual a 15 newtons vezes segundo. Porém, isso aqui é o módulo. E a direção e o sentido? A direção e o sentido, neste caso, está sendo representado pelo desenho. Quer dizer que ΔQ tem que apontar para cá. Quer dizer que o impulso aponta na mesma direção e sentido de ΔQ. Que a força aplicada também aponta nesse sentido, porque a força tem que ter a mesma direção e sentido do impulso. Isso quer dizer que eu preciso aplicar uma força assim, inclinada. Vou desenhar aqui em cima desse de verde. Eu tenho que aplicar uma força aqui, ó, inclinada. Para que essa força inclinada? Para que uma componente dessa força consiga reduzir a velocidade que veio na horizontal e a outra componente da força impulsione a bola para cima. Então, eu preciso um impulso para zerar a velocidade com que ela veio e outra componente que impulsione para cima. Então, acaba sendo intuitivo. Bom, eu espero que com isso tenha ficado claro para você o que é a quantidade de movimento, massa vezes velocidade, o que é o teorema do impulso e como você deve tratar a quantidade de movimento, sempre com uma grandeza vetorial. Na próxima aula, você vai aprender como fazer a soma de momentos vetorialmente, que vai ser muito importante no estudo das colisões. Eu fico por aqui, até a próxima aula.